Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula do Kit 1. Essa aula aqui é uma aula para direcionar todas vocês que são nossas alunas e clientes que fizeram compra conosco desse kit de modelagem aqui, que é o Kit 1. Dentro do Kit 1, eu vou te explicar o que contém, principalmente para você que está chegando agora e está assistindo esse vídeo e dentro dessa aula também vai adquirir o seu kit de molde. Esse é o Kit 1. Dentro do Kit 1 você vai encontrar o molde do Baby Doll infantil no tamanho PMG, o molde do Baby Doll adulto no tamanho PMG, a blusa de alça no tamanho plus size, que vai na numeração G1, G2 e G3, também o pijama infantil no tamanho PMG, o molde de calcinha no tamanho PMG e o vestido infantil. Todo kit de molde ele é confeccionado em tamanho real, com margem de costura inclusa, para trazer mais praticidade para você, costureira. Dentro dessa aula, eu vou te explicar como trabalhar com cada um dos moldes, realizando o corte da peça, para que você se espelhe no que eu estou te ensinando e consiga cortar as suas peças com muito mais praticidade. Então, a partir de agora, vamos para a mesa conhecer cada uma das peças e seguir o nosso corte com cada uma das modelagens disponíveis. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula por essa modelagem aqui, que é o molde do Baby Doll infantil, tá? Aqui nós temos a blusa, que vai ter a referência, e também o short. E para cada molde aqui, você vai ter o seu respectivo tamanho. No tamanho M e também para o tamanho G. Para executar o corte da peça, é bem simples, tá? Então você vai precisar de um pedaço de malha ou malha de algodão ou qualquer outra malha que você tenha disponível no seu ateliê. Então você vai posicionar a sua malharia dessa forma, vai posicionar a sua blusa em cima, lembrando sempre que você precisa colocar a sua margem de tecido e trabalhar com tecido duplo, tá? Aqui nós temos o tecido para frente e costa, então aqui eu posiciono o meu molde. Com a caneta, eu vou fazer o risco para poder facilitar para você aí do outro lado, mas você pode simplesmente cortar sobre a peça. Posicionei aqui a modelagem, fiz o risco, e o short você vai cortar em 2 vezes, tá? Você pode posicionar a sua modelagem nesse formato aqui, ó, e cortar um lado da sua peça, e depois você pode simplesmente fazer esse movimento com o short, e agora você corta o outro lado. Você risca também dessa forma. Após fazer o risco, você vem e executa o corte da sua peça. Vou cortar aqui de um lado, do outro. Vamos cortar aqui subindo, na alça, no meio, do outro lado e aqui descendo. Blusa recortada. Agora nós vamos recortar o short. Lembrando que cerca de 40 centímetros é o bastante para o tamanho P, 60 centímetros para o tamanho M e 80 centímetros para o tamanho G. Após executar o corte, você vai aqui fazer essa sequência de corte também, cortando aqui o lado A do short, aqui do outro lado também. Agora você corta o outro lado. Ajustando tudo certinho aqui. E por fim, a sua peça já está pronta. Bom, aqui eu tenho a minha blusa cortada, um lado do short, e aqui eu vou posicionar para que você entenda. Aqui vou posicionar o outro lado também. Então aqui eu tenho o meu shortinho cortado, a blusa, e agora sim você consegue identificar como que funciona o corte do Baby Doll infantil. Agora vamos para a próxima peça. Essa aqui é a modelagem do Baby Doll adulto, que também está no tamanho PMG. Então você pode executar o corte dessa peça na malharia
ou em outro tecido que seja um pouco mais amplo, então isso aí fica a critério daquilo que você queira trabalhar na sua confecção, mas o ideal é trabalhar com malha de algodão, tá? Um PV, um PP ou alguma outra malha do tipo. Aqui eu vou separar o tamanho P. Basicamente, a modelagem... Bom, essa modelagem aqui é a modelagem do Baby Doll adulto, então ela espelha o mesmo corte do Baby Doll infantil. Então você pode trabalhar com a malharia de algodão ou outra malha, tá? O corte é exatamente igual, você vai posicionar aqui a sua modelagem nesse sentido, bem prático. Você vai fazer o risco da sua peça nesse formato aqui, ó. Eu estou contornando com um canetão preto para poder você identificar aqui o corte. Agora com o short, você faz o mesmo risco, ó. Risca de um lado, nesse formato, posiciona o lado contrário para economizar seu tecido e aqui você faz o segundo risco, dessa forma. Após executar o risco, você vai fazer o corte. Com a tesoura. A gente vai cortar aqui. Aqui em cima. Cortar aqui do outro lado. Já vou seguir aqui. Bom, após fazer o recorte da blusa de maneira bem simples, vou trazer aqui para o lado. Agora com o short. Também você corta os dois recortes e fica bem fácil assim. Lembrando que toda sobra de tecido você executa para fazer a construção de alça, babado e entre outras peças, tá? Para fazer a construção do short no tamanho P, cerca de 60 centímetros. Para o tamanho M, cerca de 80. Para o tamanho G, cerca de 90 centímetros, tá? Aqui, ó, posicionando a minha modelagem. Dessa forma aqui, para você ver bem fácil. E agora, posicionando aqui a blusa. Dessa maneira aqui, tá cortado o meu Baby Doll para o tamanho P. Agora a gente vai seguir para a próxima peça do nosso kit 1. Bom, a partir de agora, a gente vai cortar a blusa de alça no tamanho plus size, tá? Lembrando que essa peça aqui, ela tem um tamanho bem considerável. Se você observar o tamanho G1, que é o tamanho que nós vamos cortar, esse aqui é o resultado, ó. Então nós temos tanto a peça quanto o forro. E o corte também é muito simples, tá? O corte dessa peça pode ser realizado em modelagem plana e também em malharia. Esse molde aqui ele serve para as duas partes, para as duas situações de tecido, tá? Aqui eu optei trabalhar com uma malharia, para você também acompanhar junto comigo. E para você que é iniciante e tem aquela dúvida de cortar o tecido, nada mais do que posicionar aqui, ó, dessa forma, e posicionar aqui em cima o forro, tá? Vou seguir essa lógica aqui, porque vai ficar bem autoexplicativo para você aqui do outro lado. Então, vou posicionar aqui e ajustar aqui. Então, vamos lá. Aqui eu faço o risco dessa maneira. Essa modelagem de alcinha aqui, você pode utilizar malha, você pode utilizar crepe, você pode utilizar viscose e entre outros tecidos também que tenham bom caimento, tecidos mais leves.
Após realizar o risco, a gente retira e realiza o corte. Primeiro do forro. E depois a peça completa. Segue fazendo todo o recorte da peça. E aí sim, de maneira segura, você já tem a sua modelagem pronta, tá? Lembrando, para quem está assistindo esse vídeo, quer fazer a compra do molde, o link vai estar disponível na aba de comentários. E o número também vai ficar disponível na tela e na legenda desse vídeo, tá? Então você pode entrar em contato com o nosso suporte de atendimento. E o valor de todos esses moldes aqui, gente, bem legal, é que todo esse kit aqui custa R$ 99,00, tá? Blusa cortada. Esse aqui é o resultado final da minha blusinha. Esse aqui é o forro para facilitar o meu trabalho. Lembrando que esse kit aqui vai o tamanho G1, G2 e G3. E a partir de agora, vamos para a próxima peça. Bom, essa modelagem aqui é a modelagem do pijama. O pijama ele vai também no nosso kit no tamanho P, M e G, tá? O tamanho P, que vai vestir aí seus 2 e 3 anos. O tamanho M, que vai vestir os seus 4 e 5 anos. E o tamanho G, que vai vestir entre 6 e 7 anos. A gente vai fazer o corte do nosso tamanho P para 2 anos, tá? Então aqui eu já vou separar a minha modelagem na lateral. Para a confecção de pijama, eu indico que você trabalhe tecidos de algodão, tá? Malha fio 30, você pode também optar por moletinho, por moletom, tá? E entre outras malharias que vai trazer um bom resultado para você na confecção do seu pijama. Peça feita, vamos iniciar aqui agora o processo para fazer o encaixe da modelagem. Você vai ver que é muito simples fazer o encaixe da modelagem dessa peça aqui, tá? Essa peça nós temos frente e costas, bem facinho aqui, para você executar o corte dela. E aí você vai agora posicionar aqui o molde da calça, tá? De maneira bem simples. Então você vai posicionar a sua calça e vai realizar aí o corte dela. E aí você vai seguir junto comigo todo o passo a passo também, tá? A calça, a modelagem, gente, olha como é simples, tá? Ela é um molde único. Lembrando que aqui nós temos 2 tecidos. Então aqui agora eu vou fazer o risco dessa forma aqui para cortar a calça. Já já você vê o resultado. A manga, que posicionando aqui também você já faz o corte das 2 mangas ao mesmo tempo. Então aqui eu vou fazer o risco também. E agora você vai pegar aqui, ó, a blusa, tá? A blusa tem uma dica bem bacana. Você pode aqui, ó, posicionar as costas. E lembra que aqui tem 2 tecidos, tá? Então você pode fazer esse encaixe dessa maneira aqui. Coloca frente e costas uma em cima da outra, porque aqui você já tem 2 tecidos. Então agora você faz o desenho dessa maneira aqui. E agora daqui a pouco eu te digo como que você faz o decote aqui da frente, tá? Vamos por parte. Vamos cortar a calça. Professor, esse modelo de calça eu nunca vi dessa forma. Você vai ver como é simples trabalhar com esse modelo aqui, ó. De um lado você faz o corte, aqui do outro você vai seguindo aqui também, até a parte de baixo. Aqui agora você corta a base de cima, corta aqui o encaixe
da manga. Desce aqui também para o outro lado. Separar aqui a manga. Corta aqui também. E agora manga com manga. Para você acompanhar a modelagem. Calça. E agora a gente vai cortar a frente e costa aqui, ó. Desse jeitinho, tá? Frente e costa cortados. Você segue o recorte da modelagem. Corta aqui em cima. Corta na lateral. Corta também na outra lateral. E para fazer o decote da frente, você posiciona aqui, ó. Faz um risco. Bem facinho. E agora você tira só cortando a parte da frente do tecido. Esse recorte aqui, ó. Fazendo esse movimento. Recorte feito. Vamos acompanhar como fica a construção do nosso pijama. Então vamos lá. Primeiro com a calça. A calça você tem essa modelagem. Mas professor, como é que esse molde aqui vira a modelagem de uma calça? Vou te explicar. Ó. Separa o primeiro tecido, ajusta e faz esse movimento aqui. Agora você pega o segundo tecido, ajusta e faz esse movimento aqui. Aqui você tem o encontro do fundo da calça. Agora você posiciona a blusa. E agora você separa as duas mangas. Uma manga para um lado e uma manga para o outro. Finalizando aqui o corte do nosso pijama. Agora vamos para a nossa próxima peça. Bom, essa aqui é a modelagem de calcinha no tamanho PMG. Então aqui você vai reparar junto comigo que no molde nós temos a parte da frente, a parte das costas e o fundo. E o corte é muito simples, pessoal. Ó. Lembrando que todos esses moldes aqui compõem o kit 1 por R$ 99,00, tá? Então vamos lá. Tecido. Um tecido só aqui, ó. E lembrando que para confecção de calcinha, você pode utilizar tecido de algodão, tecido de poliéster e outros tecidos que você tenha disponível aí na sua região. Esse é o encaixe perfeito que você faz. Qualquer pedacinho de tecido aí, você consegue fazer as modelagens das suas calcinhas. Aqui eu vou fazer o risco, ó, de um lado e do outro. Aqui também do outro lado. Aqui na parte de cima, na parte de baixo. Aqui também. Aqui você vai cortar o fundo. Lembrando que o fundo você corta duas vezes, tá? Para fazer o fundo forrado. Então aqui eu vou tirar duas partes. Após executar o risco, vamos agora executar o corte. Então eu vou fazer o corte do primeiro fundo. Essa dica aqui, essa aula aqui, para quem está iniciando na costura, quer garantir segurança nos cortes da peça, esses moldes aqui são perfeitos para você, tá? Então aqui agora você vai cortar aqui do outro lado. Agora você corta aqui também. Corta ali do outro lado. Faz aqui o corte também para a outra lateral. Gente, é só seguir aqui o risco, ó. Seguir o risco não tem como dar errado. Sua peça vai sair perfeitinha aqui, ó. Seguiu todos os riscos que você cortou. Cortou aqui na prática. Retirou aqui o outro lado.
E agora, para você enxergar aqui a sua calcinha, você tem as costas, a frente e os dois fundos, que aqui você vai embutir e fazer a costura. Dessa forma aqui, você finaliza de maneira prática o corte da sua calcinha do kit 6. E agora vamos para a última peça, que é o vestido infantil. Bom, essa aqui é a modelagem do vestido infantil, tá? Aqui nós temos também o tamanho PMG. Aqui nós temos a saia, frente e costas, e aqui a manga. E a gente vai ver na prática como que a gente trabalha com essa modelagem aqui. Então vou separar esse molde do outro lado. Vou pegar um tecido plano, tá? E aí, como a roupa é infantil, gente, você tem uma infinidade, uma variedade imensa de muitas peças aí para poder executar o corte da sua peça, tá? Do lado de lá, nós temos o tecido aberto. E do lado de cá, nós temos o tecido fechado, que é essa base aqui, ó. Na parte do tecido fechado, caso você queira tirar a sua saia e ela fique inteira, você posiciona ela nesse formato. Olha que fácil é executar o corte da sua peça. Na parte aqui da frente, você vai posicionar a sua modelagem da frente, a sua modelagem das costas e a sua modelagem da manga, tá? Esse é o enquadramento que você vai precisar fazer. Saia, frente, costas e manga. Para você entender a metragem que você vai precisar para esse tecido aqui, ó, cerca de 80 centímetros para construir esse vestido. Então vamos lá. Você vai executar o risco, rodeando aqui a sua saia como um arco-íris, olha que fácil. O gancho da cintura. Agora você vai fazer aqui, ó. Manga, costas, lembrando que as costas você pode trabalhar com zíper, se for em malha você pode deixar ela fechadinha, se for em tecido plano você pode deixar ela aberta, tá? E aqui a frente. Dessa forma aqui. Risco feito. Agora a gente vai executar o corte da peça. O primeiro corte que eu vou fazer aqui é o corte da saia. De um lado. Agora aqui do outro. Olhando bem, esse já é o cortezinho da saia. Olha que perfeito que fica na imagem. Agora você vai cortar aqui em linha reta, tá? A sobra do tecido, lembrando sempre para você, você pode utilizar na construção de detalhes, faixas, babados e entre outras peças, tá bom? Modelagem muito simples de compreender. Então aqui eu vou posicionar na lateral a saia, vou puxar aqui e vou executar o corte da manga. Lembrando que esse vestidinho é opcional, você pode ou não querer trabalhar com a manga, fica a seu critério, tá? Corte feito, agora eu vou refazer aqui e cortar as costas. E o corte fica muito simples para você seguir o passo a passo. Recortar a frente. E aqui embaixo. A partir de agora, eu vou montar o vestido para você observar como que fica aqui o processo de construção. Então aqui eu tenho a saia já pronta. Agora eu tenho aqui as costas. Olha que simples, gente, de montar. Agora eu tenho a frente. E agora as duas manguinhas aqui que eu vou separar. Uma manguinha para um lado
e uma manguinha aqui para o outro. Dessa forma, finalizamos toda a demonstração do uso da modelagem do nosso kit 1, que ele chega para você todo fechadinho, neste formato aqui. E agora a gente organiza a peça, lembrando para você que para a aquisição dessa modelagem você encontra o contato na tela e encontra também o contato disponível na aba de comentários.